E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Giometti, sou escritora, moro em Tromsø, no norte da Noruega. Se você gosta do estilo dos meus vídeos, já deixa um comentário para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é importante para você. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de trazer aqui uma experiência minha, mais uma conversa mesmo, para poder passar o meu ponto de vista sobre a Noruega. Eu vejo que algumas pessoas têm me perguntado o fato de se a Noruega é um lugar legal para se viver e que elas têm visto que algumas pessoas têm feito comentários muito negativos, né, sobre morar aqui. A minha primeira questão aqui, que eu já trouxe outras vezes até nas minhas redes sociais, é o fato de ter tido a oportunidade de ajudar a minha família no Brasil quando eu me mudei para cá, porque eu vim para cá praticamente com dinheiro só para poder ajudar a minha mãe no Brasil. Eu mais estava pensando lá do que aqui. E eu não tinha um emprego. Mas também, ao mesmo tempo, no Brasil eu tinha acabado o meu doutorado e eu sabia que muitos amigos meus estavam desempregados, né? E não é tão simples entrar ali, você conseguir um emprego no Brasil em qualquer área que pague relativamente aquilo que você estudou a vida inteira para conseguir fazer, né? E exercer. Então, vim para a Noruega praticamente com uma mão na frente e outra atrás. O Erwin me ajudou muito nesse processo, enquanto eu também não tinha condições financeiras de manter a casa, e porque ele já tinha um emprego aqui na Noruega. Então, a partir do momento que eu consegui um emprego aqui, eu pude ajudar a minha família, continuar ajudando a minha mãe que mora no Brasil. Os meus irmãos também, o meu irmão que mora na Inglaterra, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, cada um ajuda da forma que pode para poder cuidar da minha mãe, né, e as nossas coisas que estão no Brasil também. Então, muita gente diz, eu já vi brasileiro comentando que morar na Noruega é muito ruim, porque as pessoas são secas, são mal educadas, ou que as pessoas não são como nós brasileiros. De fato, elas não são como nós brasileiros, elas são diferentes e eu respeito a cultura delas, mesmo porque é o jeito delas, elas têm, né, elas não precisam ser iguais a mim. Então, ajudar a família foi um primeiro tópico que eu trouxe aqui para mostrar que por que vale a pena morar aqui, né? Não tenho o que reclamar quanto a isso. Eu sou muito grata pelo que a Noruega fez pela minha vida. Hoje eu tenho um emprego fixo, eu consegui um emprego fixo na minha área. Quando cheguei aqui, eu não falava nenhum inglês. O meu primeiro chefe me contratou sem eu conseguir entender uma palavra do que ele dizia. Ainda assim, ele dava risada, né? Eu dava risada porque, como eu já falei em outro vídeo, ele simplesmente me mandava mensagem ou ele ligava para mim, eu não entendia uma palavra do que ele dizia. E aí foi quando eu disse, olha, me manda uma mensagem por escrito porque eu não entendo o que você fala. Eu fui sincera, tive que fazer o quê? E aí ele riu, eu também dei risada, ele me mandou mensagem, eu fui trabalhar. Então, como é que eu vou reclamar de uma pessoa que me contratou, né? Ele é meio esquisito, tem os jeitos dele lá, mas eu não acho que ele é uma pessoa ruim. Então, o emprego fixo foi uma das coisas que aqui eu tive a possibilidade de poder trabalhar na minha área. Inclusive, as leis trabalhistas daqui são muito boas, porque quando você não pode ir para o trabalho, você não está disposto a ir trabalhar, você simplesmente vai e pode fazer uma carta do próprio punho e dizer ali, eu não vou porque eu não me sinto bem, né? Enquanto que se eu fizesse isso no Brasil, eu podia ser taxada de preguiçosa, e vocês sabem muito bem como é que é. A gente tem que... a gente vai até doente para o trabalho. Quantas vezes, estado febril ou febre, a gente não tem outro jeito, outra saída e vai, né? Então, você pode fazer, eu pelo menos no meu trabalho, eu tenho direito a 25 vezes no ano fazer uma carta do próprio punho dizendo que eu não quero ir trabalhar
sei lá, porque eu tô de TPM, porque eu tive uma crise da fibromialgia, eu tenho o direito de estar de TPM duas vezes no ano, né? 2 vezes no mês. Então isso me dá o ano inteiro aí, se eu quiser ficar em casa 2 dias com a minha TPM. Mas enfim, tudo isso para dizer que aqui as leis trabalhistas, elas favorecem o funcionário. Se você tá com dor ou tá mal, o médico vai te dar um atestado digno, né, de você ficar em casa mesmo. Então, em questão de trabalho, aqui é muito bom, né? Claro, existem as exceções, existem lugares onde as pessoas vão te tratar mal, onde os chefes são carrasco, mas isso geralmente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu escuto dizer isso de pessoas que são chefes, mas geralmente não são noruegueses, né? São pessoas que têm assim, são mais, que vêm de uma cultura um pouco mais agitada. Uma outra coisa que me faz pensar que morar aqui é muito bom é o fato de você poder ter a liberdade de ir e vir sem precisar ter medo de que vai aparecer um louco e vai fazer qualquer coisa contra você. Então, quanto à liberdade que eu passei até aqui, foi muito grande, eu me sinto muito segura. Se eu quiser sair na floresta, né, como aconteceu hoje com Erwin e eu, a gente sai na floresta para procurar cantarel, que é um cogumelo que a gente prepara aqui na culinária, e ele ficou, sei lá, quantos metros de mim, eu não conseguia mais me comunicar com ele verbalmente, só por celular. E eu estava lá, tranquila, passeando na floresta sem ter medo nenhum de nada, porque aqui a gente sabe que o índice de qualquer coisa relacionada à criminalidade é muito baixa. E agora, em relação às pessoas, essa é a minha opinião e eu acredito que o Erwin tem uma opinião muito parecida com a minha, né? Ele não pode gravar aqui o vídeo comigo, mas num outro vídeo eu entrevisto ele pode falar a experiência dele também. Mas a minha experiência com as pessoas aqui, elas são bastante atenciosas quando você precisa de alguma coisa. Elas são bastante positivas, elas tentam não te colocar para baixo, elas passam sempre uma impressão de que você vai conseguir. Então são pessoas positivas, não é aquele tipo de gente que tenta te colocar no fundo do poço ou se satisfaz vendo que você é menos do que ela. Foi, por exemplo, quando eu estava tentando, né, estava batalhando para conseguir ficar aqui na Noruega, eu ainda não ganhava o suficiente, então eu consegui 2 empregos para poder me sustentar. Que foi o emprego no hotel como cozinheira e o outro emprego como guia turística, né? E que eu recebi o pessoal de Portugal e da Espanha para poder mostrar aqui a cidade. Então, nesse período, eu comecei a mandar e-mails para o pessoal da polícia, né, para poder saber as documentações que eram necessárias para serem levadas e ver o que estava faltando, se eu tinha alguma chance, porque a pessoa via do outro lado que eu estava preocupada, né, eu queria arranjar um modo de me sustentar aqui e ficar aqui. E essa pessoa sempre foi muito positiva comigo na internet, né, nos e-mails. E eu não sabia quem era ela. Nem sabia se era homem ou mulher, porque os nomes aqui são meio complicados. E no fim das contas, o dia que eu agendei para poder ir para a polícia, eu falei com uma mulher. E essa mulher, né, como eu falei, tem as suas exceções. Ela virou, né, norueguesa, ela virou e falou para mim: mas como você quer se manter aqui se você ganha só isso? Aí eu falei, então, mas eu tenho 2 empregos, né, eu tô ganhando esse tanto, né, eu já tô me mantendo há um tempo, e inclusive eu tô trabalhando muito, olha aqui, mostrei minha carga horária para ela. Ela, mas você não tem condições de ficar aqui só com isso. Aí ela disse, bom, eu vou levar lá dentro e falar com o meu chefe. Quando ela voltou com o papel de assinatura, com a minha permissão de ficar na Noruega, ela voltou caladinha. Sabe quem que estava ali? Era a mesma pessoa que falava comigo por e-mail. Então,
O chefe dela era a pessoa que estava me incentivando e me passando aquela força para acreditar que eu ia conseguir. E foi ele que assinou, ou ela, eu acho que é uma mulher. A maioria das pessoas aqui me trataram, quanto ao Ervin também, com positividade. E inclusive quando eu estava desempregada, meus vizinhos vinham me perguntar: como que tá? Como tá a situação? Você já conseguiu? Aí vem uma outra questão. São pessoas que, por exemplo, quando neva muito, no dia seguinte eu saio ali na frente com o Erwin, gente, olha, vamos ter que tirar a neve, né? E quando a gente olha para fora, viu que eles já tiraram pra gente a neve do nosso quintal. É só da pessoa ter a gentileza de limpar o seu quintal, porque sabe que você não tem uma máquina de remover neve, você vai fazer na pá. Mas eles já te convidaram para almoçar em algum lugar, ou fazer isso ou aquilo juntos, ou ir ao cinema? Não, nunca me convidaram para isso, né? Mas eu os convido para vir na minha casa, a gente tem uma relação muito boa. Eles não precisam ser como o povo brasileiro, que conhece em 2 dias, no outro dia um já está na casa do outro e já tá. Eles têm outro tipo de relação, né? E eu não posso esperar a mesma coisa, né? Se eu quiser que eles sejam iguais aos brasileiros, que volte para o Brasil. Uma coisa que eu acho é que as pessoas são muito tímidas. Eu percebi que existe um momento certo para que os olhares se encontrem, né? Então eles vão olhar para você exatamente num determinado momento. E esse momento em que eles olham é a hora que eles vão te cumprimentar. Passou desse limiar, desse ponto, aí eles vão embora, não falam nada. E aqui a discriminação é muito baixa, é muito pequena comparado ao Brasil, né? Uma coisa que eu fico chateada com o Brasil é que lá se diz o país que recebe as pessoas de braços abertos, o país gosta de estrangeiro, realmente gosta. Só que trata mal o próprio brasileiro, né? O brasileiro vai lá, se matou para conseguir um negócio. Enquanto ele está se matando, o pessoal está torcendo por ele. Na hora que ele consegue, vem aquela inveja horrorosa, né? Então essas coisas que vocês veem na internet, que a Noruega é terrível, que as pessoas são terríveis, que, meu Deus, oh não, não acredita, porque é para ganhar views, entendeu? A Noruega é um ótimo país para se viver. O índice de desenvolvimento humano aqui é altíssimo, é muito bom. E, inclusive, as pessoas são educadas e o trato de confiança aqui é muito grande. Tanto é que esse é um dos países onde você, sabe o Pix que você faz, né, por aí? Aqui eles deixam os legumes, os bolinhos, as coisas e só bota o número de telefone para você fazer o Pix para eles. E às vezes não tem ninguém para te receber ou para te entregar o bolinho, receber o pagamento. Não acredita em pessoas que falem coisas caóticas ou que estão acostumadas a passar impressões caóticas, porque isso parece muito do ratinho, sabe? Aquilo que vai atrair muito o olho do público. É uma forma tipo caça-níquel, né? E eu não sou muito a favor disso, porque assim você acaba explorando uma coisa que não é real, né? Tem uma senhora que trabalha comigo, norueguesa. Ela já veio aqui na minha casa, ela pediu para vir aqui, para inclusive os netos dela verem as minhas cobras. E foi assim, foi muito gostoso. Ela nunca me chamou para ir na casa dela, né? Eu conheço ela há quase 3 anos. Isso, 3 anos. Ué, mas qual é o problema disso? A gente toma café praticamente todo dia, né? Todo dia ela me chama para tomar café no trabalho. Então eu tô vendo o lado positivo. Agora, se eu quero ver o lado caótico, ganhar views e chamar aqui, falar, olha, ela vem aqui, né? Veio aqui na minha casa e
eu nunca me chamou para ir na casa dela. Olha só, né? Que sem noção, que falta de educação, que enfim, não tenho paciência para essas coisas. Não tenho. Não tenho o que esconder. A Noruega me deu uma casa, me deu um carro. Claro, eu trabalhando na Noruega, né? Eu me dei essas coisas, mas a Noruega me proporcionou. Em quantos anos eu ia ter que ficar no Brasil para conseguir comprar uma casa? Com quantos anos eu ia ter que ficar no Brasil para conseguir um carro, né? Então é uma outra realidade, é outro mundo. E quem tiver a oportunidade, quem tiver também a coragem, porque a coragem eu acho que é o que mais conta, não é nem a oportunidade, porque a oportunidade você ajuda a criar. Quando você está no lugar, você já vai abrindo caminho, entendeu? Para conseguir as coisas. Mas se você não tem coragem de sair de onde você tá, as coisas não vão mudar, né? Não tem jeito. Por isso, quando eu escrevi aquele livro, O Chamado dos Bisões, eu falo justamente isso. Quando o solo se torna estéril, é porque está na hora de migrar. Então, se o negócio não vai produzir, não vai fluir, é igual relacionamento, por que você tá, né? Vai embora, mesma coisa. Tá na Noruega, tá ruim, só reclama, é uma droga. Por que não volta pro Brasil? É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa no conhecimento aí sobre a Noruega e que vocês possam ter uma visão melhor, né? Com uma outra perspectiva sobre o que é a realidade aqui. Aqui é sim um ótimo lugar para se viver. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Beijo!